Sabe aquela famosa frase, você é o que você come? Pois é. E se eu te dissesse que isso é levado a um nível totalmente novo quando a gente fala do nosso cérebro? O que está no prato pode, literalmente, construir nosso humor, nossa motivação, tudo. Vamos mergulhar juntos nessa ciência fascinante. A grande questão é essa, né? Como é que um simples prato de comida se transforma em um sentimento, em foco, em tranquilidade? É exatamente essa ponte entre a nutrição e a nossa química cerebral que a gente vai cruzar agora. Então, para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa. Primeiro, vamos entender o básico sobre os mensageiros do cérebro. Depois, a gente entra na cozinha cerebral para ver as receitas da dopamina, noradrenalina e serotonina. Na sequência, a gente fala sobre equilíbrio e, por fim, sobre como os nutrientes fazem muito mais do que a gente imagina. Ok, vamos começar pelo começo. Pelos mensageiros químicos. Eles são basicamente a linguagem que o nosso cérebro usa para conversar consigo mesmo e que dita tudo o que a gente pensa e sente. Pensa assim, neurotransmissores são como mensagens de texto trocadas entre bilhões de neurônios. E o mais incrível, o alfabeto usado para escrever essas mensagens vem dos precursores, que são moléculas que a gente pega da comida. Ou seja, o nosso almoço de hoje pode virar o pensamento de amanhã. Agora vamos para a nossa primeira receita do dia, a dopamina. Sabe aquela sensação boa de terminar uma tarefa? O foco para mergulhar num livro, a motivação para levantar da cama? É ela, a dopamina dando ar da graça. A dopamina é tão importante que, sem ela, até as tarefas mais básicas, tipo comer ou se cuidar, podem parecer um esforço gigantesco. E claro, o desequilíbrio dela também está por trás de coisas mais sérias, como vícios e comportamentos compulsivos. E essa aqui é a linha de produção da dopamina. Tudo começa com um aminoácido que vem da comida, a fenilalanina. Daí em diante, uma série de chefes, que são as enzimas, vão transformando essa molécula passo a passo até ela virar finalmente a dopamina. É uma verdadeira fábrica. Só que para esses chefes trabalharem direito, eles precisam de ferramentas, que a gente chama de cofatores. No caso da dopamina, as ferramentas essenciais são o cobre e a vitamina B6. Sem elas, pode ter o ingrediente principal à vontade. A receita simplesmente não sai. E a história não acaba com a dopamina. Na verdade, ela é o ponto de partida para a próxima receita. A partir da dopamina, o cérebro produz a noradrenalina, o nosso neurotransmissor de alerta máximo. A noradrenalina é o que prepara a gente para a ação, sabe? Em uma situação de estresse, é ela que acelera o coração, aumenta a pressão e deixa a gente em estado de alerta. O problema é quando ela fica desregulada. Aí pode virar medo, ansiedade e até ataques de pânico. E olha que interessante. Para converter a dopamina em noradrenalina, o cérebro precisa de uma ferramenta super específica, a vitamina C. Isso conecta diretamente um nutriente super comum ao nosso controle de estresse e ansiedade. Faz todo sentido, né? Chegou a hora de falar dela, a famosa molécula da felicidade, a serotonina. Ela está ligada àquela sensação de bem-estar, de propósito na vida, de contentamento. Não é à toa que a falta dela está tão associada à depressão. A receita da serotonina é um pouco mais direta. Começa com o triptofano, outro aminoácido que a gente pega da comida. E em só 2 passos, com a ajuda das enzimas certas, ele se transforma nessa molécula tão preciosa. E as ferramentas para essa fórmula da felicidade são a vitamina B6 e o magnésio. Olha a vitamina B6 aparecendo de novo. Ela é tipo um canivete suíço para o nosso cérebro. Participa de várias receitas importantes. Mas veja bem, não adianta só o cérebro ficar produzindo esses mensageiros sem parar. É preciso ter um equilíbrio muito fino. É como um carro, precisa ter um acelerador, mas também precisa ter um freio para não sair do controle. E aqui estão os pedais do nosso cérebro. De um lado, o glutamato, que é o nosso acelerador, deixa o sistema nervoso mais ativo. Do outro, o GABA, que é o freio. Ele acalma tudo. O segredo é o equilíbrio entre os dois. E o que permite que o cérebro pise no freio? O que transforma o glutamato, que é estimulante, no GABA, que é calmante? Adivinha só, mais uma vez, a vitamina B6. É impressionante pensar que um único nutriente é essencial para a capacidade do cérebro de se acalmar. Bom, até agora a gente viu os nutrientes como se fossem os ingredientes, os tijolos para construir os neurotransmissores. Mas o papel deles vai muito além disso. Eles também são cruciais para que tudo funcione direito depois de pronto. Pensa no seguinte, antes de cozinhar você precisa ter a cozinha, certo? Ter o fogão, os utensílios.
Pois bem, a vitamina D é essencial para construir a própria maquinaria da fábrica, ou seja, as enzimas que vão produzir a dopamina. Sem vitamina D, a linha de produção nem começa a funcionar. E depois que a mensagem é enviada, o neurônio seguinte precisa ouvir essa mensagem. É aí que minerais como o zinco e o magnésio entram. Eles agem nos receptores, que são como as portas de entrada da célula, ajustando o volume para que a mensagem seja recebida na intensidade certa. E para a gente ter uma ideia clara do poder de um único nutriente, olha só essa citação da fonte que usamos. A falta de vitamina B6 não afeta só uma coisinha. Ela prejudica a produção de serotonina, dopamina e noradrenalina, tudo ao mesmo tempo. É um verdadeiro efeito dominó no cérebro. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se os alimentos fornecem os ingredientes, as ferramentas e até ajudam a construir a fábrica dos nossos estados mentais, a pergunta que fica no ar é: será que o nosso prato está, de fato, programando o nosso cérebro? Pensem nisso.